quero ouvir, porque nós temos a Júlia aqui também e temos o André. Tem um aspecto que eu já havia mencionado, agora eu vou trazer informações para vocês, né? O governo americano já está considerando sanções militares ao governo do Brasil. Isso é muito grave e isso representa uma escalada na crise. O que o Moraes acaba de fazer com essas medidas cautelares em relação a Jair Bolsonaro é dobrar a aposta, mas dobrar a aposta de uma maneira escancarada, né, fazendo com que haja uma necessária resposta dos Estados Unidos. Porque depois do Trump, e aí eu vou pedir também, Brenda, por favor, se tiver aí a cartinha ontem do Trump para o Bolsonaro, fazer, após essa carta de apoio, tomar uma decisão como essa, com medidas como essa, significa realmente uma provocação, né? Significa que o Alexandre Moraes não tem o menor temor, muito menos pudor, de submeter o Brasil a uma crise que está iminente, com a imposição dessas tarifas a partir do dia 1º de agosto, mas uma crise que poderia se restringir à economia, que já é muito grave. Mas agora ela pode se expandir para outros setores, outras frentes de cooperação que nós temos, históricas, que nós temos com os Estados Unidos, elos históricos estão sendo rompidos nesse momento. Isso acontece, como nós mencionamos ontem na entrevista aqui com o Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, isso representa um ato de guerra. E nós optamos por estar do outro lado. Nós temos também uma manifestação do Lula ontem, um pronunciamento dele em rede nacional, que a gente vai passar para vocês daqui a pouco. Essa é a carta do Donald Trump ontem, pode explodir aí, com a tradução. Tenho visto o tratamento terrível, né, prezado Jair Bolsonaro, senhor Bolsonaro, tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos aí de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente. Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país. Compartilhe o seu compromisso de ouvir a voz do povo. Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, provenientes do governo atual. Tenho manifestado fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. Ou seja, ele está aqui deixando claro, desenhando, para quem não tinha entendido, que a política tarifária ela é um reflexo da desaprovação dele em relação ao quê? Aos ataques à liberdade de expressão e a um processo de perseguição política que se utiliza do judiciário para o seu cumprimento. Então, é minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Sinceramente, Donald J. Trump. Agora volta para mim, eu quero ouvir a Júlia Lucy, que vai sair daqui a pouquinho também, e o André Marcília. Vai não? Então deixa eu ouvir o André Marcília primeiro, pode ser? Marcília, tá contigo. Boa. Olha, o Dantas, claro, essa carta é uma carta importante. A gente ontem, inclusive, com isso, vê uma escalada em relação ao que o Trump pensa. Agora, eu queria até fazer um parênteses nisso, que eu acho que é importante, que é o seguinte. Eu não sei se, do ponto de vista estratégico, se essa carta do Trump, ela não deveria deixar de explicitar o Bolsonaro da forma que explicita. Porque o Bolsonaro, ou o bolsonarismo, essa perseguição, é uma consequência de um fechamento político que a gente tem no país. O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles não são necessariamente causa de tudo isso. A gente tem um Estado que vem se fechando desde 2019. Quando o inquérito das fake news se iniciaram. E o ponto é que, quando o Trump, claro, é um símbolo, o Bolsonaro é um símbolo dessa perseguição, mas quando ele localiza isso no Bolsonaro, ele dá exatamente para o governo e para o STF a possibilidade de fazer esse jogo que eles têm feito de, olha só, é para favorecer o Bolsonaro. Não é para favorecer o Bolsonaro, é porque o Bolsonaro é vítima, tanto quanto todos nós somos vítimas hoje do STF. Né? Inclusive o Bolsonaro. Então, essa localização é que eu acho
que tem dado margem a que as pessoas entendam que isso é objetivo, que tem um problema objetivo para os Estados Unidos. Não tem um problema objetivo, tem um problema abstrato, que é a nossa falta de liberdades, e que deságua, claro, também na falta de liberdade política que o Bolsonaro tem hoje em dia. Júlia Lucy. Ô, Dantas, também... Oi, André. Só te dizer que eu vou, infelizmente, ter de deixá-los, mas então eu queria me despedir aqui. Você é um homem muito concorrido hoje e a gente tem de comemorar, porque ter uma voz como a sua repercutindo em outros órgãos de imprensa, inclusive naqueles mais à esquerda, ou mais neutros, ou mais comerciais, também é importante. Importante a gente furar a bolha. Então, um grande abraço para você e obrigado pela tua participação sempre. Eu que agradeço, prazerzaço estar contigo aqui. Aliás, eu estou desde o início, né, acompanhando aqui a evolução sua, desse programa, o que para mim é uma satisfação imensa e acho que a sua voz tem se tornado essencial e também fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Um abraço a você, Lucy, a todos. Tamo junto, vamos fazer muita coisa junto ainda. Júlia Lucy, quero te ouvir. Bom, aí, rimou. Júlia Lucy, quero te ouvir. Quero te ouvir. Gente, só para a gente trazer aqui um contexto dessa semana, tá? A gente está na sexta-feira da semana em que, mais uma vez, o ministro Ricardo Lewandowski perdoou uma pessoa envolvida no esquema de corrupção da Lava Jato, perdoou todas as multas dela. Nós estamos numa semana em que o governo Lula anunciou que vai pagar com o dinheiro do brasileiro o prejuízo que os aposentados tiveram do INSS. Nós estamos numa semana seguinte... Não, nós estamos ainda na mesma semana em que a PGR pediu o arquivamento da investigação contra Carlos Lupe, então ministro da Previdência Social, quando houve o escândalo do INSS. Nesta semana aconteceu tudo isso aqui no Brasil. A gente está falando do INSS num rombo de mais de 90 bilhões de reais, que até agora não se sabe quem foi que pediu, quem foi que ganhou, porque inclusive a investigação que estava em curso, a PGR pediu para arquivar. A semana em que sepultou de vez a Lava Jato, que foi a operação que desvendou o esquema, o maior esquema de corrupção no Brasil, em que o PT teve participação direta, envolvendo inclusive a Petrobras. Então, tudo isso aconteceu nessa semana. E a gente hoje, sexta-feira, comenta a decisão que o ministro Alexandre de Moraes determinou de colocar uma tornozeleira no presidente Bolsonaro, de restringir, ele não pode mais usar redes sociais, ele não pode estar fora de casa depois das 19 horas, como se ele já tivesse sido condenado. Isso porque ele fala, ele se manifesta, ele fala e se manifesta como qualquer pessoa ainda pode fazer no Brasil, porque isso é o que a Constituição Federal nos garante. Então vejam, a inversão de valores que vivemos. Se, por um lado, uma pessoa que nunca teve nenhum envolvimento com qualquer esquema de corrupção, que nunca, inclusive, sequer foi investigada por isso, essa pessoa não pode falar. Mas o ex-ministro da Previdência Social, em cujo período de gestão houve esse desvio, pelo menos boa parte, a maior parte do desvio, tá ok, ele pode continuar falando. Então, gente, este é o nosso país. Essa é a realidade e que estamos enfrentando. Se você que está nos ouvindo hoje não está triste, não está preocupado, das duas uma. Ou você é uma pessoa que não tem noção do buraco em que já estamos enfiados, ou então não tem nenhum tipo de amor e de carinho pelo Brasil. É uma semana muito triste, em que a gente sepulta a política de combate à corrupção. Não existe mais combate à corrupção no Brasil, a corrupção é legitimada. Diversos voltaram às cenas dos crimes, inclusive crimes que já haviam sido cometidos lá no passado, estão sendo repetidos agora. E agora não há nenhum tipo de constrangimento, porque mais do que nunca a imprensa apoia essa quadrilha que voltou ao poder. E de uma forma
que a gente ainda não tinha visto no Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, nós temos agora a parceria indissociável de figuras do Poder Judiciário.